Fala pessoal, esse é o Talk Win, conversa para vencer. E aqui é o lugar de você, empresário, você que tem um negócio, que construiu uma história de sucesso, se posicionar, transmitir o que você já faz aí para o seu cliente. É um espaço, é um portal para que você venha falar aqui daquilo que você faz de melhor e o seu cliente, o seu consumidor, seu cliente em potencial possa conhecer melhor o que você já faz. Hoje estou aqui com um grande amigo, um grande empresário, o Cássio, e você pode estar aqui na próxima vez aqui falando com a gente, ok? Então, Cássio, vamos falar aqui de muita coisa dos seus negócios. Você que é um empresário de sucesso, né? 15 anos aí Amém. na parada. E eu quero, vai ser um bate-papo legal, as pessoas vão gostar do que a gente vai falar aqui. É Sim, algo natural, é uma conversa. Podcast é isso, né? É transmitir para os nossos clientes, para as pessoas que nos conhecem ou que ainda vai nos conhecer aquilo que a gente faz no nosso dia a dia. E eu quero começar a te falar de algo que você falou que construiria quando você posicionou a empresa, você disse que queria construir uma marca forte. sim, Porque não adianta, a empresa pode ter um produto bom, ela pode ter algo de valor ali, mas se ela não souber comunicar, transmitir isso para o seu cliente, para o seu consumidor, fica que meio que perdido. E você construiu isso, você conseguiu transformar o que você queria em um nome forte, que é a Caleb. E eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso, um pouquinho o que a Caleb, como era a Caleb era e o que a Caleb é hoje. Essa força que a Caleb tem no mercado. então, hoje a Caleb, ela já é conhecida já em vários estados. A gente começou com o trabalho, nós começamos ali, pequeno mesmo, pequeno, porém trabalhando de forma certa e séria. Uma das qualidades que a gente hoje, se destaca é a questão da transparência e da honestidade sobre a qualidade dos serviços e a qualidade dos produtos. Se o produto não vem para poder agregar ao nosso serviço, a gente prefere não trabalhar com ele. E no decorrer do tempo foi isso que aconteceu. Conseguindo selecionar tanto fornecedores como o próprio material que é para ser aplicado. Maravilha. E eu quero fazer uma pergunta de curioso, que a internet é um lugar onde você vê de tudo. Então eu vou te fazer uma pergunta. Barco é coisa para rico? Não. Na verdade, o barco é para quem gosta de navegar. Então, essa questão de que barco é para não, 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 não. Hoje, qualquer pessoa tem acesso, tanto na situação de parcelamento, da questão do perfil de cada um, e consegue fazer a compra do seu barco e fazer uma boa aplicação. O interessante da internet, do posicionamento é isso, porque antes o dono da empresa ele teria que esperar o cliente ir lá para que ele pudesse falar algo tão simples do que você está mostrando aí agora. Mas Sim, com o poder do posicionamento, da internet, da estratégia, ele pode comunicar diretamente com o seu consumidor e tirar uma dúvida simples dessa, que sim, ter um cliente potencial, que pode ser cliente dele, mas por uma crença errada, ele deixa de saber. E a internet possibilita isso para as pessoas. com certeza. Você tem um canal direto com seus clientes, com seu público, né. Positivo. E outra coisa, eu quero saber de você o seguinte, para mim e para qualquer pessoa que vá lá no seu negócio, qual que é a maior dor? Quando a pessoa chega lá, que te procura, chega lá, o que que ela chega buscando? O que Ah, que ela busca? Qual que é a maior dor da pessoa que vai lá na então, Caleb hoje? hoje nós temos 4 linhas de atendimento. Que seria a situação de uma manutenção de carretas, isso no geral fazendo, a situação da locação de uma carreta, que também é uma linha, e a linha da náutica, e a linha do produto novo de carga. Então, assim, ó, na questão da náutica especificamente, muitas dores hoje é o passeio, nós comentamos, né? É o passeio que foi frustrado. Eu te convido, fala só: "Jutaí, vamos lá comigo que lá vai ser legal, nós vamos andar de barco", mas chega lá, o Jutaí fica no chão, o Jutaí não vai não tem jeito do Jutaí ir, porque a cunhada, a sogra, tudo quer andar de barco, e o amigo Jutaí ficou para trás. Então o cliente chega lá hoje e fala: "Não, eu quero comprar o meu barco, eu não quero mais ir de carona não, isso aí para mim não dá certo".
Então a Caleb hoje ela resolve ela transforma, ela vende sonho, né? Tira ali é, não ande mais de carona, que o carona, né, É, já fica para trás. E nesse caso, a Caleb vai vai ajudar contribuir. essa pessoa a andar onde ela quer, ali no rio também, na água, né? Sim, sim, sim. Sair do barranco, né, ali de Rapaz, lado e entrar na canoa e ir onde quer. quem já experimentou fazer uma navegação, fazer uma pescaria de canoa, é muito difícil querer barranco de novo. Porque no barranco você vai ficar totalmente limitado o acesso. Se tiver bom ou não, é ali que você tem que ficar. E no rio é diferente, né? Aquela sombra de lá tá melhor. Tô vendo os bichinhos batendo dali. Vamos lá. E aí é onde que o resultado pode sair melhor. Além da liberdade, que é muito bom navegar, né? E é difícil, Cássio. Hoje a gente vê muitas, em tudo quanto é, qualquer negócio que você vai fazer, tem as facilidades de compra. Você vai comprar um veículo há 20, 30 anos atrás era difícil. Hoje tem várias facilidades para comprar qualquer coisa. No caso da Náutica, especificamente, tem facilidades também para o cliente adquirir hoje um barco para ele realizar esse sonho aí que você está En- falando? Então, hoje a gente tem o perfil da compra programada. O cliente vai fazendo o pagamento dos itens nos quais ele pretende adquirir e vai fazendo o pagamento assim que concluiu a questão da conclusão dos itens, do pagamento, ele retira o material. Como também a questão do parcelamento do cartão de crédito, hoje a gente vende até 20, em até 21 vezes. Então, isso assim, dá parcelinha suave, tanto voltado para mercadoria no geral de carga, como para a questão da náutica. Entendi. E para o cliente aqui, para a pessoa, para o inscrito aqui do canal, a pessoa que está nos assistindo aqui nesse podcast agora, que interessa. Eu gosto muito de falar, é muito bom a gente vender para quem já quer comprar da gente, sabe? Sim. Mas é que o cliente quer comprar, estamos ali para vender, ok? Mas é maravilhoso Uhum. quando nós conseguimos mudar a mente de uma pessoa para que ela possa adquirir um produto bom. Sim. Esse cliente, ele não te esquece nunca mais. Não. Quando você consegue transformar a mente daquela pessoa, aí ela adquire algo que ela vai ficar maravilhada com aquilo. Ela não esquece você nunca mais. Você é o melhor Não. cliente que tem. Então, para uma pessoa que resolve hoje, para o nosso inscrito, para as pessoas que vão ver isso aqui, vão assistir esse corte, que quer começar a adquirir seu barco, sua canoa ali, o que que ela não deve fazer, qual que é o primeiro passo que ela deve buscar para não ter problema, não ter dor, que ela, porque também quando é igual viagem, né? Se é algo que realiza o nosso sonho, você vai tão maravilhoso, não pode dar errado ali também, senão frustra. Sim, sim, sim. Então, o que que ela pode fazer? O que que a Caleb pode ajudar ela nesse sentido para ela não ter esse tipo de dor? Então, o que que hoje a gente realmente, isso na íntegra, é básico no início de uma conversa. Muitas das vezes a pessoa chega lá e ela já tem na mente o que ela quer. Porque alguém deu a consultoria para ela que o melhor para ela é aquilo. Não, é porque eu uso isso aqui e tudo mais. E não é por aí, tá? Não é por aí. Primeiro, o cliente chega e fala que quer um barco de um perfil e um motor de outro. Não é porque eu quero economizar. Não é porque o que eu quero andar é. Não, não é por esse caminho. Primeiro a gente entende do cliente qual que é a real intenção de onde ele quer chegar. Qual que é o perfil de navegação que ele vai adotar? O que que ele já tem em mente? Porque muitas das vezes os motores mais comerciais nessa linha do barco Sim. é do 15 ao 50. Aí chega lá e quer comprar um barco que a motorização é até os 50, mas quer colocar um motor de 15, um 18. E aí não vai funcionar. Aí o que que precisa ser feito? A quantidade de pessoas que realmente vai navegar. Como isso vai acontecer? Qual que é a frequência disso? Qual é o período aproximado de navegação? Porque isso influencia no item que ele vai fazer a aquisição. Ele está me comprando lá um motor de 15 HP e vai navegar aí 15, 20 quilômetros rio acima, com carga, com passageiro, com a família toda. Não vai virar. Dependendo de onde ele vai navegar, tem um motor mais adequado ou o tamanho da canoa mais adequada para que ele seja bem sucedido. É interessante isso, porque nesse período que a gente está fazendo lá, desenvolvendo esse projeto de onde a gente está cuidando da estratégia digital da sua empresa,
trabalhando isso lá, transmitindo toda essa comunicação do que você está falando aí para os seus clientes, nas suas redes sociais, o que eu tenho observado, o que acontece lá no seu negócio é exatamente isso, essa venda consultiva. Sim, Parece mais uma conversa ali, uma consultoria, a venda pegar o produto e levar ali é a menor parte, né, do negócio, porque exatamente. tem de fato realmente essa consultoria, essa entrega a mais ali no perfil dos seus clientes. Tem E sim. o interessante disso, Cássio, é porque o que você está fazendo hoje, esse posicionamento, igual está hoje aqui num podcast, transmitindo isso nas redes sociais, falando, se todo empreendedor soubesse tem algo que está acontecendo aí no mercado, por exemplo, o Neymar ele criou um canal no YouTube, ele já está com 7 milhões de seguidores em poucos dias. E o interessante, o Neymar não criou um canal porque ele precisa de visualizações, que ele precisa de dinheiro. Ele criou um canal para ele dominar a narrativa. Porque tudo que você sabia do Neymar era de alguém falando, o repórter falando, alguém mostrando ali o que a pessoa acha do que ele está fazendo. O que ele fez? Ele criou um canal e ele está dominando, construindo a sua própria narrativa. Ele fala o que está acontecendo na íntegra para quem realmente é o público dele, que é quem segue ele. Sim, E quem não segue, quem não gosta, mas ele está ali contando a verdade dele. E isso para o empresário antes você precisava da TV, de ter que ir lá pagar caríssimo, era irreal, impossível para mais de 90% das empresas, e hoje com a sim. internet, com o digital, eu costumo dizer que você tem a TV nas suas mãos. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso também, desse novo posicionamento do Caleb. Em 2026 você, de fato, está posicionando as experiências que você já tem tido, né, no seu negócio de abrir as portas da sua empresa para que as pessoas possam ver de longe. E como você está vendo esse negócio lá hoje na sua empresa? Então, a situação digital, de acordo com os anos foi passando, a gente foi vendo que realmente era o caminho. E como você mesmo citou, a questão do custo, porque na cabeça do empresário, tudo que você investe e não volta é despesa. Isso é fato, 100%. Não tem um empresário que você falar para ele assim, não, vamos, você vai precisar gastar isso aqui para fazer isso. Quanto que isso vai retornar? Né? Então você pega hoje, com relação à TV, o quanto era o custo de uma publicação para muitas das vezes as pessoas que são alcançadas nem são de verdade o público-alvo, e hoje na internet já é direcionado, mais assertivo e muito mais em conta. Porém, tem que fazer. Então, para esse 2 anos, para esse ano de 2026, que a gente já se posicionou, já iniciou esse trabalho aí nas redes sociais, a expectativa, a gente já começou a colher frutos, mas a expectativa é que realmente a gente consiga ir muito mais além do que a gente já visualizou. Por que isso? Porque quando você começa, você tem a visão, né? E aí você fala assim, mas peraí, isso aqui dá para ir muito mais além. E é nesse caminho aí que a gente já está caminhando. Eu costumo falar para os empresários quando eles me perguntam assim: tá bom, eu vou investir X, quando é que vai voltar Y, né? E tá certo, é a pergunta. O empresário, ele sabe da dor, ele sabe o tanto que é custoso, né? Qualquer aumentar a despesa sem ter Não retorno, faz sentido, não faz né? Na sentido. cabeça do empresário não Não faz faz sentido. sentido. E aí eu devolvo a pergunta para ele. Eu falei assim: quanto custa você não se posicionar? Quanto você está perdendo você não aparecer, as pessoas não te conhecendo? Às vezes aí quando fica mais difícil, eu pergunto para ele assim, a pergunta que você deve fazer é o seguinte, quando tá difícil para ele, eu falo assim: "Olha, quanto você pode investir que não vai te quebrar e você esquece? Isso que não vai te quebrar não é isso, então invista isso. Quando você começar a ver os resultados, aí você vai à escala, você aumenta, mas o que não faz sentido e como eu vejo muito hoje, sabe, assim, tem muitas empresas que ela cria ali, faz ali um outdoor, e ela gasta R$ 1.000, 5.000, 10.000 ali com aquele outdoor. Não que não tenha a fazer, se você tem no orçamento, dá para fazer, faça. Põe na rádio, põe na TV, põe onde você quiser. Mas a pergunta é, no outdoor ela não consegue medir.
Mas alguém disse para ela, alguém no marketing, alguém falou para ela que fulano faz e vai dar certo. E ela faz, ela colocou lá. Ela não dá para ela medir quem viu, quem não viu. Ninguém tirou lá, parou no carro lá na avenida, tirou uma foto e mandou para ele. Que hoje está cada vez mais difícil. Eu costumo dizer que se você colocar sua foto lá no outdoor, a pessoa vai passar dirigindo olhando no celular. Então, mais fácil ela te ver no celular que te ver no outdoor. Mas a crença dele é que lá funciona. Sim. Porque é o tradicional do mercado. E na minha visão, é o que você está fazendo, o empresário precisa abrir a mente. Eu acho massa quando a pessoa fala assim, hoje em 2026, a internet é o futuro. Eu falei, não, irmão, a internet é o passado. Isso aí já tem um tempinho. Quem não está na internet, quem não está se posicionando, já está perdendo dinheiro há algum tempo e vai, de fato, ficar fora do mercado. Sim. E as coisas mudam muito rápido, né? É. Antes ele demorava 5, 10 anos, mas hoje acontece na internet, com a inteligência artificial agora, as coisas mudam muito rápido. E eu queria, aproveitando aqui, a internet e o espaço, para te perguntar o seguinte, qual foi o... Falando agora para os empresários, para as pessoas que te ouvem também é empresário, me fala aí de um erro que você cometeu nesse posicionamento, nessa construção de marca da Caleb, ou algo que você poderia ter feito antes e não fez, para as pessoas, eu sei que muitos empresários também te ouvem, te seguem lá, até tem buscado a gente com o trabalho que a gente faz de internet para você, tem empresário buscando a gente Pois é. baseado no trabalho, então fala para esse empresário aí agora. Então, o que acontece? Vou voltar um pouquinho numa pergunta que você me fez, que eu acho muito e achamos no dia a dia que tem acontecido um volume maior. Os clientes que estão nos identificando, nos vendo lá na internet, hoje, tá chegando os mais orgulhosos na loja. Oh, te vi lá e tal. Oh, muito bem, continua. Eu falei de você para alguém, já foi lá, já fez a pesquisa, já olhou lá no seu Instagram. Então, além de ser muito gratificante, né, que o cliente chega lá satisfeito, e nós hoje temos, pela questão da base do trabalho, da forma que a gente vem trabalhando, que eu pontuei no início, de forma séria, honesta, com dedicação, realmente com carinho, com amor, o cliente sente orgulho quando vê a gente lá se posicionando. Então, essa parte é muito bom. Aí, respondendo a sua pergunta, o erro é não ter feito antes, que já deveria ter começado mais cedo, sabe? E aí a gente tenta, e de verdade, nós estamos tratando de verdade, então o que a gente tentou fazer? Nós mesmos tentando fazer. E aí o nosso tempo do dia a dia, e o empresário é mais ou menos nesse sentido mesmo, é corrido, começa, mas aquilo ali, você não está conseguindo medir muito, então você larga para lá e vamos no que está palpável. E na verdade é um erro. Então, a busca por profissionais, como já aconteceu aí contigo, que nós já estamos alinhados, é um diferencial. Esse é o acerto. Vou até caminhar para isso. É o acerto. Hoje a gente tem colhido frutos e vemos que muitos frutos virão. É porque é interessante que depois que a pessoa entende, começa a fazer e executar, porque é uma parceria, né? De uma construção. Porque o Cássio, as pessoas veem o cara do marketing, né? Ou o marketing lá no fundo do quintal. É o último, na lista de corte, é o primeiro que a pessoa corta, corta é o marketing. No geral é isso. Mas vamos falar assim, mais aberto. Tem muita gente aí que só toma o dinheiro do empresário e fala que está fazendo alguma coisa. E que isso, no seu posicionamento, foi totalmente oposto. Você está realmente fazendo algo com a gente, com a empresa, e os frutos já estão aparecendo. Então, não está fazendo, como se diz popularmente, só de migué. O trabalho está sendo feito. Eu estava trocando ideia essa semana com a gerente do banco, lá da minha empresa, da agência, e ela, aí quando eu desenhei para ela a estrutura que eu estou desenhando para você e para os meus clientes, esse é o lugar que ela falou, quem são os seus clientes? Aí eu comecei a mostrar, quando eu desenhei para ela aonde você está hoje e aonde você vai chegar com um trabalho que, de novo, é uma parceria entre quem está cuidando e a empresa. Sim. Tem o erro
do marketing, que você disse aí também que faz de migué, e tem às vezes um empresário que quer também que faz e esquece o cara lá e acha que faz aí e resolve. Não, não existe, porque o cliente é seu, a empresa é sua, e quem conhece do negócio é você. Não dá por mais legal que o cara seja, ele lá fazer uns videozinhos e tal e soltar, não vai ter resultado. É Então, diferente. quando eu desenhei onde você está hoje, onde você vai chegar, a gerente do banco perguntou assim: e você vai ganhar comissão de tudo isso aí que ele está construindo? Eu falei: não, existe uma parceria de construção da onde a minha agência vai chegar. E que os meus clientes fazem parte desse processo. Todo mundo cresce, todo mundo ganha. Então, esse, na verdade, é um trabalho de parceria. E você falou um negócio interessante que, olha que louco, o seu cliente está parabenizando você de estar se posicionando. Quer dizer, esse cara já era seu cliente Uhum. e ele está te vendo lá e está feliz com isso. Então, às vezes é o mesmo cliente, não é que a venda talvez nesse momento não aumentou, mas esse cara podia estar assistindo outro cara legal falando o seu concorrente fazendo. Sim, Mas ele está cada vez mais fixando, gostando. Tem caso de cliente meu, Cássio, que ele espera à tarde chegar ali o videozinho, para assistir o vídeo ali do bom dia, ou o vídeo de boa tarde ali, para assistir ali, esperando. Liga, "Ô, e aí, cadê seu vídeo? Tô esperando." Então, quer dizer, a internet ela possibilitou esse contato. Então, se o empresário ele entender que isso é valioso, como você está vendo e você mesmo está falando, e ter esse canal direto de comunicação, de relacionamento, né? A gente sabe da importância do relacionamento para as vendas. Então, isso, quando o empresário entende isso, começa a fazer, eu começo a colher coisa que é o que você está colhendo, que a exatamente. sua empresa Tem está aquele colhendo. velho ditado: quem é visto não é lembrado. Não é Sim. visto, não é lembrado, né? Então, E ninguém no- compra o que não conhece. exatamente. No meu caso lá, nós temos serviços que eu atendo o cliente uma vez por ano. Ou tem cliente que só vai pescar uma vez por ano, infelizmente. Imagina. Deveria ir mais. Então, olha só o que que ele está dizendo aqui. O cliente dele, ele compra uma vez por ano. Então, antes da internet, ele tinha a chance de ter contato uma vez por ano para o cliente. A chance desse cliente, às vezes, desistir, mudar, conhecer outras pessoas, outros fornecedores, é gigante. Então, a Gigante. internet possibilitou ali esse relacionamento e com a construção do negócio, daqui que ele está fazendo, pode acontecer e vai acontecer desse cliente passar lá para tomar um café com você. Sim, sim, sim. E isso já acontece. Isso Passar é lá muito porque natural. viu ir lá tomar um café, Ah, porque ele vê o outro cliente tomando um cafezinho, batendo um papo ali, ele passa lá para ir trocar ideia com veja você. bem, o cliente de ano, que lá aparece lá uma vez por ano, ah, ele vendo a marca, que é o trabalho da divulgação, que é onde é o acerto, ele nos indica. E faz questão de nos ligar lá hoje. Falou: ó, mandei um cliente para você, faça o favor de atender ele aí. Ó, tá aqui o telefone dele, se eu não te ligar, liga para ele. Pode falar que foi eu que mandei ligar. Então, hoje, o trabalho da divulgação, aquele cliente, ele só vem uma vez por ano. Tá, mas ele me viu lá, eu tô lembrado e ele tá fazendo por prazer de fazer a indicação, pelo prazer de ter sido bem Sim. atendido, a mercadoria de qualidade, ele faz questão que o amigo também passe pela mesma experiência. E para quem acha que a internet a internet não funciona para o seu negócio, para o meu negócio, você vende engate, carretinha, né, reboque, Reboque no geral, no geral, e barco, canoa motor de polpa, colete, os acessórios, a manutenção, a locação de carretas. e tem gente que acha que a internet é só para quem faz dancinha, para quem vende outro tipo de negócio, e você vende algo totalmente, né? É, Inclusive, quando foi uma conversa que nós tivemos lá atrás, né? Você achava que não fazia sentido para o seu negócio. foi. Aí eu Pra falei, ser bem honesto, sim. Falar, aí, não, já isso aí não é pra nós, não. e hoje mudou, né? E eu queria ser um cara correto, honesto. Eu vou te fazer uma pergunta, eu quero que você diz a verdade. Fique à vontade. O que que você tem a dizer para isso é coisa minha mesmo, e das coisas que eu observo aí no mercado. O que que você tem a dizer para um homem que comprou uma Hilux que ele pagou, sei lá, R$ 200.000, 200, às vezes até 300 mil, numa Hilux, colocou a família dele para ir passear,
e comprou uma carretinha e colocou lá um engate, uma carretinha de má qualidade. O que que você tem a dizer? Inclusive, se você quiser dizer, falar direto na câmera, mas enfim, o que que você tem a dizer para essas pessoas com carinho mesmo, do jeito que você fala? Eu tô brincando com Rapaz, você, assim, ó, você é um cara correto, mas a gente sente de verdade, porque vê que a pessoa, ela tá, muitas das vezes, por falta de conhecimento, fazendo aquisição do bem, de um produto que era para ser o lazer, o desfrute, e só vira treva. É carreta quebrada na beira da estrada, é engate quebrado, que aí impossibilita. Muitas das vezes a pessoa tem que largar a família para poder ir procurar socorro. Muitas das vezes a pessoa deixa o barco lá sozinho, porque não, tá só eu, minha esposa e minhas crianças. Ninguém vai ficar aqui. Minha esposa não dirige, então larga o barco quebrado lá na beira da estrada, a carreta, perdão, e vai buscar socorro. Então, procurar uma empresa séria. Nós nos posicionamos assim, nós procuramos ter um produto. Se hoje eu não consigo atender, ou melhor, eu não consigo usar, é difícil de eu vender. Eu tenho essa situação lá. Então a gente tem lá um produto com preço X, Y, YX e tal, mas todos eles têm a qualidade, têm a aplicação correta, que é onde nós falamos anteriormente. Então a gente entende o perfil. Não, então esse aqui é o melhor para o senhor. sim. Não, eu vou arrastar uma lancha. Ah, não, esse engate aqui não é o indicado para o senhor. O indicado para o senhor é tal modelo assim, assim, assado, que vai suprir sua necessidade. Então, o valor está na qualidade do produto, tá? Então, muitas pessoas erram, faz uma aquisição perfeita do barco, perfeita, acertou a compra, Sim. mas investe numa carretinha com má qualidade. Aí entra a situação do desconforto. Muitas e muitos casos, fica parado na beira da estrada. Então, tem que realmente fazer uma compra acertada para que seja só desfrute confortável. Não venha gerar situações de desconforto. Pegando esse gancho aí, e você já falou de maneira geral, mas queria que você desse mais especificamente então. Por que que as pessoas escolhem a Caleb Carretas? Por que que escolhe a Caleb? Hoje, a nossa preocupação é na qualidade do produto. Ah, nós temos o equilíbrio do valor, um preço justo e um produto de qualidade. Uma mercadoria que a manutenção da mercadoria é a longo prazo. Então, se você usa um produto de qualidade, cobra um preço justo do seu cliente, que é o que a gente faz hoje, o cliente volta. Mas ele não volta para fazer manutenção na carreta porque ela não está em hora de fazer ainda. Ele volta para trazer outro cliente. Então, esse é o caminho. E são 15 anos de pessoas, clientes indicando novos clientes, né? Ó, No- Jutaí, novos clientes. E assim, tem vários casos nesse perfil que eu vou te contar. Tem cliente que chega e fala, ó, eu vou fazer a compra de uma carreta em determinado lugar. Fala, não, você vai lá no Caleb, vem cá. E faz questão de levar o cliente lá. O cliente deposita a confiança na gente. O amigo dele tá lá que já usou, levou ele, vai com ele, e ele deposita a confiança com a gente. A gente vê que, assim, no primeiro contato, muitas das vezes, porque ele já tinha a preferência dele, ele chega, gera a questão da confiança, fecha negócio e leva a mercadoria. Sim. Pouco tempo depois, o que está acontecendo? Ele trazendo uma outra pessoa e fazendo o que foi feito com ele. Hoje a gente colhe isso na íntegra. E é interessante quando esse ciclo ele se inicia. Mas é fruto de um trabalho que iniciou-se com a base sustentável. O que é a base sustentável que eu vejo? Seriedade, qualidade, amor, dedicação. E aí isso vai gerando esses frutos aí. Isso é interessante, verdade, porque tem clientes que vêm, busca a nossa agência para fazer o trabalho, né? Estruturar lá, fazer a estrutura digital deles. E alguns clientes seus já me procuraram e disseram assim: quero falar com você porque o Cássio indicou
e o Cássio, o que ele fala tem valor. Se ele falou, já está tudo ok. Então as pessoas chegam até mim dessa forma e é um serviço, ou seja, ela está buscando um serviço de estruturação digital para a empresa dela, mas a sua validação, pela essa confiança que você está dizendo aí, a pessoa chega com desejo de contratar a gente porque você indicou. Isso é extraordinário. Inclusive, tem algo que eu tenho até falado para você, a gente tem conversado muito sobre isso, porque na internet hoje está cheio de vendedor de curso aí, falando de cultura, falando. E cultura é isso, né? Toda a sua empresa foi desenhada, você já me falou sobre isso, o ambiente, dentro da, claro, lógico, dentro da sua capacidade lá de colocar, mas o ambiente, a, a, o local do cliente chegar, de atender, o cafezinho, tudo foi desenhado, pensado para gerar essa experiência aí. Sim. É onde eu falo para você aí, empresário. Inclusive o mundo do mercado digital, dos cursos online, o mercado digital não está saturado. O que mudou é que as pessoas estão agora buscando aprender com quem realmente entende. Por isso que eu tenho até falado para você na questão de você se posicionar nesse sentido. E esse estudo de podcast que a gente desenvolveu, que eu criei aqui, é exatamente para dar o espaço para o empresário vir aqui falar. Porque nós estamos batendo um papo aqui sobre o seu negócio, você está divulgando, e muitos empresários ele têm dificuldade ali de se posicionar, de se falar. Mas aqui a gente está batendo um papo de coisas que a gente conversa lá na empresa, como isso que eu estou te falando aqui agora, de você se posicionar para ajudar outros empresários ali a construir um negócio sólido, como você já está, até posso adiantar aqui que está pensando nesse sentido de ter um braço da sua empresa lá. A gente pode falar um pouco sobre essa outra empresa sua, que você quer, que até eu tenho te orientado a se posicionar, porque eu venho acompanhando o que você faz. E muitas empresas, eu vejo muitas pessoas, você também já viu, buscando beber de fontes de alguém que nunca fez, como eu gosto de dizer, nunca assentou um tijolo e está dando curso de engenharia, né? Então, as pessoas, os empresários, devem buscar quem realmente fez, quem realmente sabe. E eu acredito que você tem essa possibilidade, porque você construiu uma cultura. Isso é a cultura que o pessoal faz, é a cultura de negócio. As pessoas chegam lá e tem uma história ali, tem um know-how, tem algo ali acontecendo, desde a hora que a pessoa chega até e todas as pessoas que trabalham lá têm essa mesma visão. Tem a mesma visão. Que essa é uma outra parte muito importante do empresário. Ele é muito bom, né? Nós já falamos muito sobre isso. Ah, ele é muito bom, muito bom, muito bom. E o restante da equipe dele, Isso. né? Nós estamos aqui agora e a empresa está lá rodando e eu tranquilo aqui com relação à forma no qual eles estão conduzindo. O nosso cliente chega lá hoje, ele é tão bem atendido quanto comigo. Ah, tá, eu tenho meus 15 anos, né, de estrada. Muitos clientes chegam e quer falar comigo. E tá certo. Não conhece ainda os nossos outros colaboradores lá. E tem situações, não tá não. Tá, então você me atende? Sim. E aí não quer falar comigo mais não. Chega lá e não me pergunta sobre mim mais. Ali quero falar com aquele, eu quero falar lá com o Lucas, quero falar lá com o Gleison. Não, aqui tá tudo resolvido. Eu tô em casa, cara, tá tudo certo aqui. Eu acho isso bacana também. E isso, na verdade, é o fruto do que a gente eh, se esforçou, né, para poder transmitir para eles. E tem dado certo. Isso é bacana que Jesus falou sobre isso, né? Que os líderes dele, os liderados, faria obras maiores do que ele mesmo, porque quando você faz isso, é um princípio que Jesus deixou. Então, quando você pega a sua equipe ali e transmite, faz com que elas entendam a cultura e elas começam a executar, acontece algo extraordinário, porque eu acredito que as pessoas, qualquer pessoa, tem algo que eu não tenho. Sim. Ela sabe fazer algo diferente de mim. E se ela entende a cultura da sua empresa e usa a habilidade dela para fazer aquilo que você pediu, da forma que você gostaria que fizesse, mas com a habilidade dela, em alguns casos ela vai fazer melhor que você. Vai fazer melhor. E E isso é tem, extraordinário. E é, o empresário, muitas vezes, ele quer. Eu costumo dizer que é para você desapegar. Cara, tem alguém melhor que você em algum momento aí. Deixa a pessoa. Aproveite das qualidades das pessoas, desde que você tenha uma cultura, né, pronta ali, que é algo, ali, um caminho, um passo a passo, sim. impregnado ali. Eu já tive situações lá que o colaborador falou assim, não, mas eu não,
Do jeito que você tá falando, eu não dou conta de falar. Falei, não, não importa. O importante é a verdade, porque ela pode ser dita de várias Olha formas. só. Então, pode falar do seu jeito. O importante é que fale a verdade, né? Que são situações diversas, pode acontecer. Igual a semana passada atrasou uma entrega de um produto. Aconteceu um imprevisto e tá tudo certo. Faz parte. Então, se porventura eu falei sobre o que aconteceu da minha forma, ele falou da dele, mas é uma situação só. Ela fechou. E isso é importante para a empresa chegar no nível no qual a gente já chegou. Que é questão do que você pontuou, de muitas das vezes fazer uma indicação e falar, não, peraí, se ele falou é porque. Então a gente tem que ter essa preocupação. O empresário que quer crescer, ele tem que ter essa preocupação. E é interessante, me veio na memória aqui agora, essa verdade que você fala de privilegiar o seu cliente, dar prioridade para o seu cliente, na verdade, né? É, porque você já cancelou em alguns momentos, falou assim: olha, eu não quero que rode anúncios, eu preciso vender, mas eu tô com dificuldade de atendimento, então pare os anúncios. Verdade. Inclusive, foi baseada em uma fala sua e de outra pessoa que eu quis buscar algo para automatizar o atendimento. Porque você falou assim: olha, não adianta eu encher, porque eu lembro muito bem dessa fala sua. O que a Caleb tem é um bom atendimento. Sim. Se eu encho de pessoas aqui e não dou conta de atender, eu vou me sentir mal. Não faz sentido. E aí, Aí sim o empresário tá rasgando dinheiro. aí eu comecei a falei, cara, faz sentido o que ele tá falando. E aí eu percebi o seguinte: quando um cliente, 10 clientes entram em uma loja, o vendedor tá lá para atender. 10 clientes entram, 9 entrou lá, só perguntou e falou que depois eu volto. Ele tá acostumado com isso. E um comprou. Mas quando chega no WhatsApp, as pessoas não estão acostumadas com isso. Perguntar preço, dar bom dia, não responder. Aquilo gera uma frustração para quem está atendendo. E foi aí que eu comecei a buscar uma forma, e com a inteligência artificial facilitou muito, né? Porque hoje tem formas, então o que a gente está colocando lá no seu negócio é exatamente isso. Você falou que a sua empresa está aqui agora, você está aqui agora, a empresa está rodando. E a venda também está acontecendo de forma automática. Tá. Então, quando eu identifiquei um sistema que faria isso, que utilizava a inteligência artificial para atender, eu falei, pronto, é o que o empresário precisa. Fazer o pré-atendimento, fazer ali a filtragem. Não é uma inteligência, um robozinho ali que atende de qualquer jeito, não. Sim. É dar de fato aquele atendimento para aquela pessoa que veio, porque se ela deu um bom dia, ela tem no mínimo que receber um bom dia. Então a inteligência artificial ela tem essa vantagem de dar aquele atendimento para aquela pessoa que ela pode não comprar hoje. E personalizado. Personalizado. Ela pode não comprar hoje, mas ela pode comprar amanhã. E aquele que de fato quer comprar naquele momento, vai direto ali para a equipe de vendas e vai ser atendido com qualidade, sem gerar transtorno para ninguém. Sim. A pessoa foi atendida da forma que ela queria, o empresário vai ter o produto vendido, o cliente que está buscando o produto vai ter ali o seu desejo atendido. E eu acredito que isso hoje é o pulo do gato para o empresário. Se ele entender isso, que utilizar a inteligência, ainda mais, Cássio, que a mão de obra hoje é algo que nós precisamos, não está sobrando. Então a gente precisa, o empresário precisa pegar a mão de obra que ele tem e alocar nos lugares onde ele não pode pôr uma IA, onde ele não pode pôr, Sim. onde a internet não pode alcançar, mas onde ele tem condição de colocar a internet, a inteligência artificial, e o nosso sistema faz isso. Ele faz todo o pré-atendimento, ele qualifica, entrega, na verdade, como eu gosto de dizer, para o vendedor ali, para a equipe de vendas, o cliente na mão para ele conduzir o atendimento da forma que a empresa precisa e que o cliente precisa. Sim. Isso foi baseado numa conversa sua, que é essa verdade que você está dizendo, falar assim, olha, cancela os anúncios aí, que isso faz parte da cultura, né? Não, um empresário qualquer poderia dizer, não, deixa vir, não ver o que a gente faz. Uhum. Que seria o improviso, né? E isso Exatamente. Isso foi uma fala sua que me fez ir atrás desse Isso negócio. pra gente é respeito. Isso é um respeito. Hoje ele não é meu cliente porque eu não dou conta de atender ele. Então ele não me alcançou, eu não o alcancei. Mas amanhã, com a estruturação e o crescimento de acordo que for se organizando, aí sim. Aí é a hora que ele vai me encontrar, que eu vou alcançar.
aí é hora de ter um cliente fidelizado. Então, abriu mão de alguns clientes em determinado momento, para depois, sim, ele chegar até a gente. E aí se fidelizar. Então, a carteira de clientes só vem a aumentar. Maravilha. Eu quero que você fala da sua empresa, da outra empresa sua, pegando o gancho aqui para as pessoas conhecerem, né? E porque nós tivemos uma conversa e desde o dia que eu comecei a desenhar um modelo de negócio para você, não o seu modelo de negócio, mas a forma que você poderia criar ecossistema, que qualquer empresário pode fazer isso. Sim, Um empresário que tem uma autoescola, vamos dizer assim, tem várias ramificações que ele pode atuar ali, que ele pode expandir fazendo parcerias, e a internet possibilita isso. E dentro dessas conversas, desse desenho que a gente fez para você, hoje você tem vários negócios que um está retroalimentando. Eu queria que você falasse da empresa de locação que, baseado nessas conversas, nessas estrutura feita, tem facilitado e você já está enxergando novos horizontes com a empresa de locação. sim. A empresa de locação, ela nasceu e vem cada vez superando a questão de atendimento da questão de locações. Ah, é um item que agregou ao nosso serviço. Hoje, um cliente que nos procura, eh, precisa de um produto personalizado, mas tem uma certa urgência, a locação supre parcialmente até o produto dele ficar pronto. O cliente já é nosso cliente, mas precisa fazer um transporte de uma mercadoria, mas dentro da legalidade a carreta dele não dá para poder transportar. Faz a locação do produto. E então a questão da locação, ela veio de verdade, não só financeiramente, mas ela veio para agregar. Com o respeito, com a preocupação de estar atendendo realmente as necessidades do cliente, eu vejo sempre ela com bons olhos. Todos os dias temos uma situação de cliente que já é nosso cliente de produto, fazendo alocação de produtos nossos. Essa é uma das linhas. Já existe parcerias, se eu posso dizer assim, mas que essa semana passada mesmo falou para mim assim: Cássio, essa empresa só está rodando pela forma na qual você me condicionou, de abrir a questão de detalhes, de como trabalhar, de como operar, e hoje ela está rodando. Então ela está rodando bem. Hoje ele compra o produto comigo, porque já entendeu que o produto de qualidade faz a diferença. Sim, As trocas de ideias e de experiência que a gente já tem caminhando foi transmitido para ele e ele só está rompendo. faz sentido. E a gente falando aqui para os nossos, as pessoas que vão assistir, e parece que tudo é flores, né? Que só maravilhas. Eu queria que você falasse, você já pensou em, eu que conheço um pouco da história, teve um momento que você pensou em desistir, Cássio? Na verdade, assim, eu acho que não tem nenhum empresário que dá aquele olho e fala, não, amor, eu O que quero que eu tô largar, fazendo? pra que eu vim mexer com isso? Mas a vida do empresário, o que corre no sangue mesmo, que empreende, ele vai contra, né? Eu acho que isso aí é muito massa, eu gosto muito dessa. A gente tá vendo um negócio praticando, você tem que achar oportunidade de negócio, né? Então, já pensei algumas vezes, sim, já tem lutado comigo mesmo, a gente luta, né? Fala, caramba, mas será que faz sentido? Por que isso? Mas aí você começa a ver frutos, você vê a pessoa que não é só o dinheiro. O dinheiro faz parte, o lucro sobre o serviço, sobre a mercadoria faz parte. O lucro é o pagamento do empresário, né? Mas você tá vendo o cliente indo embora satisfeito, resolvido. Sabe? Ontem mesmo eu tive uma cliente que nós vendemos um conjunto para ela. Ela fez questão de nos pontuar. Ó, eu vou trazer a carretinha do meu amigo para você poder arrumar, porque o pessoal que mexe na carreta dele, o trem não presta. Usou até uma expressão. Sim. Lá no Caleb eu arrumo, o negócio fica arrumado. Entendeu? Então, assim, ver o cliente satisfeito é muito bom.
E aí, como a história está sendo relatada, estou colhendo frutos, porque o cliente está tão satisfeito que quer também que o amigo também tenha a mesma experiência. Faz sentido. Inclusive, Cássio, como é que esse portal, esse canal que está nascendo, é um portal para o empresário falar do negócio dele, e eu quero que você faça algo aqui, as pessoas, clientes seus, fornecedores, vão assistir esse podcast, vão vir aqui depois, porque Sim. exatamente por causa disso que eu vou te perguntar agora. Eu quero que você explique, porque é a chance que o empresário tem de falar direto com o cliente dele. Explica, eu quero que você fale da virada de chave, Sim. certo? Do cara que saiu de lá de vendendo carretinha, que eu lembro, na rotatória, que não tinha um espaço, estava ali na rotatória, que se tornou, eu vou falar na minha linguagem, e é isso que eu quero que você fale com a verdade, mas que fique para quem assistir saber de fato, até mesmo para ajustar. Hoje você é revendedor especializado, autorizado, eu sei que você é respeitado pela Marreco, né? Sim. Uma das maiores do estado aí, se não a maior. Então, eu quero que você fala dessa virada de chave e quero que você fala também disso aí, que vai gerar um corte para as pessoas saber a sua relação com a Marreco. Até para que não fique dúvida Uhum. e que esclareça as coisas para quem tem mentido por aí. Que é o que eu estou dizendo. Isso aqui é um portal para você, empresário, contar a sua verdadeira história. Que é esse espaço, às vezes o empresário ele tem dificuldade de gravar um vídeo, mas aqui eu posso te perguntar e você me responde e está sendo gravado, e é a oportunidade que você tem de ir lá no seu cliente e ele vai ver que é verdade. Ele vai ver que e isso de fato é o que conecta. Eu vi uma fala do dono da CIMED hoje, que é o que eu tenho dito lá para você, para os outros clientes meus, que ele disse assim: quanto mais simples o conteúdo, viraliza. Às vezes a pessoa pergunta, como é que eu gravo o vídeo? Eu falei, só fala, filma o que você tá falando e posta. Ah, mas é só isso, exatamente, porque é isso que o cliente vai ver que é verdade. O perfeito a inteligência artificial faz. O Sim. perfeito você cria, a inteligência artificial faz, mas a verdade, que é o que você falou aqui várias vezes, acontece muitas vezes no erro, muitas vezes no improviso de uma fala, mas o cliente tá vendo que esse é gente como a gente, e é isso que conecta. Eu queria que você falasse dessa virada, mas que você fizesse um corte aí, falando a relação sua com você e a Marreco, de fato. Então, dentro da nossa história, o que que foi falado sobre qualidade, sobre produto, sobre você dar conta de usar e vender um produto que você faça uso, a Marreco ela se encaixou, né? Nós iniciamos uma parceria que bem simples, porque, né, começamos pequenos e hoje eu tenho o prazer de levantar a bandeira Marreco de Goiás, uma empresa séria, um barco de qualidade e uma empresa parceira, que é uma das bases para o crescimento. É a questão da parceria. Parceria séria e com verdade. Então, a Marreco, ela faz parte do nosso dia a dia, da linha náutica, e é uma empresa que hoje está no nosso coração. Entendi. E essa virada de chave aí? Sair lá vendendo carretinha na rotatória, Então, para é... hoje ter aí, eu vou já falar para aí ter aí duas empresas e nascendo mais duas, quem te acompanhar aí vai ver, né? Vai nascer mais duas daqui uns dias, fora o braço de consultoria que tá nascendo aí também. Isso. Ah, tudo começou dentro de uma rótula, dentro de Goiânia. Eu Para quem não sabe o pega que é rótula, para você que vai ver do outro lado, aqui em Goiânia tem um negócio chamado é um círculo que coloca na avenida e os carros têm que passar em volta. interseção em ciclo. É interseção em ciclo, ele tá dizendo. E aí ele colocava as carretinhas dele, os barcos dele ali no meio e ficava ali esperando alguém passar para É, comprar. desse jeito. Então a gente começou assim, mas lá no coração aquecido, que Deus tinha promessa na vida da gente. Então, isso é importantíssimo cada empresário entender, se Deus está no negócio, o negócio vai dar certo. Então nós começamos lá, pequeno, dentro de uma rótula, alugamos aí um espaço abençoado e começamos a trabalhar. Como você mesmo disse, não é só flores, né? Tem alguns espinhos. Então tivemos situações diversas no meio desse caminho, mas a gente perseverou. Nós perseveramos, com parcerias fortes, com produto de qualidade,
com seriedade, com responsabilidade, com amor no que está fazendo, com a preocupação não no lucro, mas com a preocupação que o cliente está sendo atendido no que ele está precisando, talvez até superando a expectativa dele, que isso é, né, quando acontece é muito bom. E chegamos hoje onde chegamos. Eu acho massa que você vai contra tudo que os especialistas dizem, né? Empresa familiar não funciona, você tem uma empresa familiar. Rapaz, eu prego isso todos os dias lá. É um desafio. É, mas é prazeroso e é honroso. Estar assim, todos os dias juntos ali. E uma empresa familiar é desafio, sim. Não tem essa. Fala assim, uma empresa familiar. Não, vai ter desafios. Mas tem valor. E a família, Como tudo não é, o dinheiro é só a consequência, não vem, né? Então tem coisa que não tem preço, né? não, tem coisa que não tem preço. Hoje a gente tem um relacionamento em família saudável, graças a Deus. Então, não temos problemas. Não temos. Outra coisa que vai fora das teorias, né? Que muitos dizem. Você tem que ser especialista naquilo e ir até o fim. E para quem olha para sua empresa, são 4, 5 negócios em um só. É, E isso é tão maravilhoso que o fato de você estar envolvido nisso, e isso foi crescendo e chegando no ponto que está hoje, e você se tornou especialista disso, também gera para você a possibilidade de expandir. Então, esses 4 negócios juntos tá virando outras empresas, daqui a pouco são filiais dentro de um mesmo negócio. sim. Contrariando de novo o que a teoria, o O estudo, estudo né? fala. É. Fala um pouco disso aí, cara. Então, é, a questão da gente abrir os leques sobre os produtos, sobre os segmentos, mas conseguir fazer a ligação direta para que haja como é que eu diria, o ciclo sustentável, né? Muitas das vezes, por falta de conhecer de verdade da sua empresa, conhecer de verdade do seu produto, você vai falar assim, não, 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 mas é possível. É tanto possível que hoje a gente tem lá como é que se diria? O ciclo sustentável, tem um nome bonitinho que se diz, mas tem essa questão da sustentabilidade das ramificações. Você falou uma palavra aí de exceder a expectativa do cliente, de ficar maravilhado com o resultado atendido. E o que eu tenho visto é assim, que foi o posicionamento que eu escolhi, até deixar algumas coisas, sabe, que eu poderia estar fazendo na internet que talvez daria um resultado melhor, mais rápido, mas escolher mudar não vou dizer mudar a mente, mas abrir a mente, né? Dar um direcionamento para o empresário, porque quando eu vi o digital, quando eu vi os caras vendendo curso, quando eu vi as coisas acontecendo, foi o primeiro contato que eu tive com a internet, foi através dos cursos online, e eu percebi, cara, o empresário vai precisar e precisa ter alguém ali para abrir essa porta, sabe? E hoje o que eu acho o que eu acho massa, extraordinário, é quando eu chego e desenho, que já aconteceu lá com você e com outros clientes mesmo, fala, cara, você tá no mesmo posicionamento de fulano. Olha que esse cara desse tamanhão, você consegue fazer a mesma coisa. O que eu acho maravilhado, fico maravilhado nisso, é que qualquer um pode construir a sua história com o celular na mão, desde que ele entenda das estratégias, desde que ele esteja disposto a aprender, a mudar um pouquinho a forma de pensar, porque no digital as coisas acontecem um pouco Tem que mudar. diferente. Mas se ele entender isso, cara, e como alguns têm. Um dia eu falei para um cliente meu, falei, cara, ele vende carro usado, esse cara. Ele vai vir aqui no podcast também. Ele vende carro usado. Falei, cara, você vai ver concessionárias de carros novos um dia pedindo você para divulgar a empresa dele, os carros novos dele aqui. Porque ela pode faturar mais que você hoje, mas digitalmente falando, você é maior que elas. E um dia, talvez ela não venha diretamente, mas é só em questão, eu quis mostrar para ele a questão de posicionamento, Sim. de alcance, ele ter mais do que uma concessionária. Inclusive tem concessionária da capital aqui hoje que não tem o alcance que esse cliente tem. E esse cara saiu do Nordeste,
ter uma empresa ali na ponta de rua, mas por ter verdade, por ser real e por acreditar. E a internet é isso. A internet ela não tem dono. Qualquer um pode criar um vídeo ali, ter um posicionamento. E se o empresário entender isso, como eu tenho dito para você, transforme a sua empresa. Ah, mas como é que eu vou criar conteúdo? Transforma a sua empresa no laboratório de conteúdo. A sua empresa é o laboratório. Tudo que você faz lá vira conteúdo para você mostrar para os seus clientes. Tem um tipo de cliente que eu falo o seguinte: eu morei num condomínio aí, condomínio de luxo, e todos os vídeos que eu vejo desse condomínio é sempre assim. Aqui você pode fazer a sua melhor casa. Aqui você dá para o seu projeto ser alcançado. Eu fico olhando aquilo, cara, isso aí você só fala com o cliente que quer comprar. Por que você não diz assim? Por que esse quem criou essa estratégia diz assim: você sabia que o valor do condomínio que você paga aí no setor X é o mesmo valor que aqui? Você sabia que por um valor de um lote onde você está morando aqui, eu não quero citar o nome do condomínio nem do lote, mas você sabia que por o valor que você paga no lote aí, era o preço de um lote aqui? Aí você mexe no desejo, no que nós falamos lá atrás, no desejo, cara, a mulher desse cara vai começar a ver o vídeo e vai começar a encher o saco dele, irmão. Olha aqui, olha lá. Aí quando esse cidadão lá entender, olhar no orçamento e ver que ele pode comprar, ele não vai nem perguntar o preço. Ele vai ligar para o corretor e falar assim: onde é que eu compro? Onde eu assino o contrato? Sim. E é isso que eu fico maravilhado, que a internet possibilita isso. Você contar a história de forma diferente. Só que fazer mais do mesmo, fazer do mesmo jeito, colocar alguém para fazer que não tem compromisso ali com o negócio também, aí é o que você falou É o que agorinha, né? frustra muitas pessoas e frustraram muitas pessoas. Então, vacinam contra o profissional que está ali para poder fazer o serviço correto. Exatamente. Então, chegando pro final aqui, é, eu quero falar ali para você, empresário, para você que vai assistir aqui. Vai ficar na descrição depois aí o Instagram da Caleb para você seguir lá. Mas eu quero falar para você, empresário, que esse portal é um lugar para você vir aqui contar a sua história, bater um papo dessa forma que a gente fez aqui. A gente vai entender o seu negócio, entender a estrutura do que você precisa e desenhar de fato esse podcast aqui para que você possa contar a sua história e chegar até seu cliente. Então, essa de fato usando até uma fala do convidado aqui, não é só dinheiro, não é só se posicionar, mas é de fato é ter a oportunidade de mudar a vida de alguém. E se você se posicionar, você vai poder contar verdades, outra palavra muito usada aqui, para que o seu cliente possa te conhecer. E aqui é um espaço para você vir aqui. Se você tal que o Win, conversa para vencer, se você tem um negócio que se já abriu, já venceu. Se está funcionando, já venceu. É, Então, se você tem princípio, tem propósito, as pessoas precisam saber disso. E aqui é o lugar de você contar. isso aí. Queria que você deixasse uma mensagem aí para quem te ouvir. Eu vi uma pessoa perguntou assim o que que você gostaria de falar que nunca te perguntaram? Aí eu achei massa, que esse cara é muito inteligente. Ele falou assim: Ué, se tivesse algo que eu queria que me contasse, que me perguntaram, eu falei abertamente. Poxa, o que que você gostaria de falar que não te perguntaram? Ué, se tivesse algo, eu falaria. Ué. Mas o que que você gostaria de falar? Pode Ó, até falar para aquela câmera ali, ó. Deixa seu recado aí. são muitas coisas, mas o princípio básico que eu acredito com relação ao sucesso, primeiramente é Deus, família, caráter, seriedade, responsabilidade, amor no que está fazendo. Isso aí é o que vai fazer com que a gente tenha sucesso. E é isso que muita gente precisa entender que é nesse caminho. Maravilha. É isso aí. Até o Obrigado. próximo Tal que o Win conversa para vencer e te aguardo aqui.